Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Mais um RD Momento Econômico no ar, informação, prestação de serviços, o dia a dia dos investidores, dos empreendedores da região, aqueles que fazem a diferença no dia a dia do ABC, entram em destaque a partir de agora nesta edição especial, que conta com a sua participação na página do Facebook, no chat dos comentários, também na nossa página do YouTube, como Edson Botelho já participa conosco, obrigado, a Nilza Mariucci também, e todo o pessoal da EPS, né, que é a nossa pauta de hoje, a Associação dos Empresários do Polo Industrial do Sertãozinho, em Mauá. O Norberto Perrella também, o pessoal do Ciesp nos acompanhando, legal, importante, é a cadeia econômica envolvida, interagindo aqui na região. E aqui nesta edição tem a minha apresentação, Leandro Amaral, e dele, Alan Camargo. Tudo bem, Alan? Boa noite. Boa noite, Leandro. Prazer estar contigo de novo. Legal, Alan. E vamos colocar também aqui na conversa, além do Gabriel Bezerra, que está no YouTube, obrigado, Gabriel, o Newton Luiz Castellari, ele que preside a EPS, a Associação das Empresas do Polo Industrial do Sertãozinho, na cidade de Mauá. Newton, boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Leandro. Boa noite, Alan. Boa noite a todos que estão ouvindo a gente. Muito obrigado pela essa oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre a nossa associação aqui. Satisfação é nossa, Newton. Bom, no último dia 15, a EPS completou 20 anos. Várias iniciativas aí nós vamos destacar ao longo da conversa, Newton, mas de uma forma especial. O pior da pandemia, aquele momento mais agudo, em que pese a indústria ser um serviço essencial. Aquela fase mais aguda passou, Newton? Leandro, graças a Deus passou. Na verdade, para as indústrias, principalmente ali da região, a fase mais complicada foi realmente o início da pandemia, março, abril do ano passado. E lá na nossa região tem muita indústria que trabalha na linha de metalúrgica, muita indústria de plástico e, como você disse, nós somos do departamento do essencial, né? E graças a Deus não fomos tão afetados. Esses 2-3 meses de início foram bem complicados. Depois foi muita questão da adaptação. A adaptação a essa confusão, trabalho em casa, home office, indústria é uma coisa complicada, né? Mas graças a Deus superamos bem esse episódio. Não vou dizer que está no passado, mas eu diria que uns 80% das empresas passaram relativamente bem. É óbvio que alguns associados mais complicado, né? É isso que eu ia perguntar, Newton, em termos de produção e número de empregados, nível de empregados, a gente tem os mesmos patamares do que antes da pandemia? Eu acredito que hoje, pela média, sim. No começo foi bem complicado, as ajudas do governo foram bastante prontas, foram rápidas e realmente foram bem utilizadas, mas como eu te disse, a gente até em alguns casos tem empresas da região que trabalham com materiais tipo linha branca, forno, fogão, geladeira. Essa área cresceu muito, e na verdade o que a gente perdeu de empregos de uma determinada área foi meio suprido por outras. Então eu diria que hoje, a média, nós estamos de volta com a quantidade de empregos que a gente estava no final de 2019. Alan Camargo. Eu queria continuar nesse tema, né, da pandemia, ainda entendendo um pouquinho do cenário para vocês. Vocês conseguem ter um mapa muito mais geral do que aconteceu. Essa interrupção dessa pandemia, esse momento aí de quase 2 anos que a gente está vendo um novo modelo aí, o que mudou para a indústria, o que mudou para vocês em termos de produção? Quais eram as expectativas antes da pandemia e como é que está agora? Como é que vocês se reposicionaram nesse cenário? Mudou muito do que vocês achavam? Como é que está o ambiente de negócios? Falar em nome da indústria em geral é um pouco complicado, né? Porque, como eu disse, a gente tem vários setores na nossa associação. Mas o que a gente percebe bastante é que todo o setor produtivo, o que aconteceu foi realmente uma adaptação, uma pequena adaptação, porque não tem muito o que fazer, alguma coisa de distanciamento, cuidados e etc., e manter o nível de produção. O que mudou bastante foi a administração das empresas, o formato de administrar, a questão do home office foi bem presente, muitas empresas não voltaram até agora, estão trabalhando em home office, conseguiram se adaptar, mas eu acho que a maior aprendizado, a coisa que a gente entendeu mais foi que no final de 2019 a gente estava com uma perspectiva de crescimento constante.
uma coisa que era, vamos dizer, o nível de otimismo da indústria estava em alta. Depois desses 2 anos, o que a gente pode falar é que conseguimos superar, só que a gente tem que retomar num patamar que a gente estava há 2 anos atrás. Então, temos que entender essa situação atual, tudo que tem de reforma em andamento. A nossa preocupação com a pandemia, eu acredito que foi superada. Agora, a nossa preocupação é com o futuro. O que a gente vai ter de demanda daqui para frente, né? Perfeito. Agradecendo também a Zenardi Alves, Terezinha Correia, o pessoal pode ir participando e a produção, agradecendo mais uma vez o Carlos Carvalho, vai atualizando as participações em tempo real. Quero até aproveitar, Newton, a participação, não sei se o Norberto Perrella ainda está nos acompanhando, o pessoal do Ciesp, e me lembro que ao longo aí dos últimos meses a gente falava, e eles traziam aí uma agrura da indústria, que era justamente a falta de matéria-prima, escassez em relação à matéria-prima. Esse problema continua ou foi resolvido, Newton? Esse problema continua, é constante, ele é um problema que veio em ondas. Então, há 1 ano atrás começou a falta de matéria-prima num determinado setor, aço, indústria básica, alguma coisa no plástico. Depois passou para a questão dos eletrônicos, produtos importados, com problemas de entrega em função da alta demanda. Isso aconteceu principalmente no segundo semestre do ano passado e vem acontecendo até agora. E ainda piorando com a questão do dólar, né? O dólar, com esse aumento grande que teve nos últimos 2 anos, complicou demais. E recentemente começamos a ter alguns outros problemas de que seriam reflexos dessas importações. Então a gente tem grandes empresas, grandes montadoras paradas em função de falta de material, o que gera uma parada em cadeia, né? Deixa eu dar um exemplo, a GM ficou parada esse ano 3 meses na maior fábrica que eles têm lá em Gravataí, no sul. Então, você imagina uma cadeia produtiva inteira da GM parada em função dessa falta de material deles. Então, até hoje, estamos sofrendo, principalmente com material importado. Tá, mas no caso lá do Polo Sertãozinho, qual que é a matéria-prima que mais impacta quando tem algum tipo de escassez? E se nesse momento, qual que mais está impactando e afetando o trabalho e a produção de vocês? A gente tem um mix grande lá de empresas, temos bastante empresas que são ligadas ao setor de autopeças, estão com esse problema de paradas, em função dessas paradas das montadoras. A gente tem uma grande quantidade de empresas que trabalham com plástico, e essa questão do plástico hoje já está mais tranquila, mas no começo do ano, final do ano passado, foi bem grave, falta de matéria-prima. E a gente tem a questão da linha branca, que são algumas empresas que fornecem para essa indústria de alto consumo, que teve problema com aço, depois teve problema com produto químico, mas é um mix muito grande. Nós temos hoje de associados 60 e cobrimos vários setores da indústria. Eu diria que hoje o que pesa mais é a questão automotiva mesmo, que tem muita empresa ligada a esse setor ali na nossa região, né? Alan? Trazendo um pouco para a atuação da associação especificamente, de que maneira vocês têm conseguido, e não só no período da pandemia, acho que ao longo desses 20 anos, como é que tem sido o trabalho de vocês nessa articulação junto aos associados e também junto ao poder público ou com outras entidades para poder melhorar o ambiente de negócio? Acho que talvez seja essa o grande propósito de vocês, melhorar o ambiente de negócio. Como é que tem sido esse trabalho e se tem tido os resultados que vocês já conseguiram obter nesses 20 anos? A história é longa, né? São 20 anos. O foco sempre foi a união dos empresários para a gente conseguir uma condição de representatividade junto ao poder público. Desde quando foi fundada, a EPS tinha um motivo específico a nível de segurança ali da região. O Polo é uma região relativamente perto, né? Bastante perto do centro de Mauá, mas é uma região bastante isolada. E há 20 anos era mais isolada ainda. Todo esse período aí foi essa briga, foi uma questão de juntar associados, juntar empresas para ter uma voz junto ao poder público. Eu diria que o auge dessa união aconteceu na época da construção do Rodoanel, quando várias demandas foram atendidas pelo poder público, tanto da EPS quanto de algumas entidades como o Ciesp, que ajudou bastante a gente na época, referente à infraestrutura, condição de ruas, condição de iluminação, condição de segurança.
E essa foi uma fase bastante, vou dizer, dinâmica do trabalho da EPS. Isso já tem 7, 8 anos, né? Quando começou a construção já tem quase 10, né? E o que mais a gente percebe é que, assim, quanto mais a nossa entidade ela é visível, a gente tem mais representatividade, a gente tem mais associados, mais o poder público tenta se aproximar porque entende a importância da associação. Então, assim, se você falar como está hoje eu diria que a gente está muito, muito melhor do que estava há 20 anos atrás. Hoje a gente tem voz no poder público, a gente tem representatividade. Alguns conselhos de Mauá têm membros da EPS dentro dos conselhos municipais, então é uma questão de um trabalho que vem sendo feito há 20 anos, uma coisa bem degrauzinho por degrauzinho, mas eu diria que nos últimos 4 a gente conseguiu bastante coisa. No final da última gestão do nosso presidente Fausto, onde ele é uma pessoa bastante iluminada para esse tipo de ações em conjunto, organizou uma equipe bacana e conseguimos nesses 4, 5 anos bastante sucesso, inclusive com alguns associados que são do setor de serviço, né, que a gente trouxe para dentro da EPS. Então, hoje é uma família bem grande que tem uma representatividade bem bacana. Newton, falando nessa relação com o poder público, o senhor já destacou, por exemplo, a conquista da alça do Rodoanel e essa inserção nos conselhos. Hoje, qual que é a pauta da EPS? Ainda é alguma obra de infraestrutura para aprimorar a logística? É a pauta tributária? Enfim, de alguma forma o poder público, seja municipal, estadual, nacional, reduzir essa carga tributária? Claro que o melhor dos sonhos é quando sai a reforma tributária, mas antes disso, o que pode ser encaminhado, o que está na pauta de discussão de vocês com a esfera pública? Então, vamos lá. Realmente é uma questão bastante setorizada. Hoje a gente tem vários grupos de trabalho que atentam e lutam por demandas diferentes. Essa questão da infraestrutura é constante, né? A nossa região sofre com vários problemas. Talvez o principal hoje seja a questão do esgoto. É uma região carente de esgoto, tem problemas contratuais entre a prefeitura e a empresa que faz a coleta de esgoto. E isso é uma demanda antiga que a gente está numa luta bem grande junto com o Ciesp. O Ciesp ajudou bastante a gente. E eu acho que diria, da questão de infraestrutura, talvez a maior demanda que a gente tenha. Sobre as demandas específicas a nível de impostos, sempre trabalhando junto com as esferas estaduais, e de novo cito o Ciesp, a questão local, a questão municipal, a gente tem bastante acesso, inclusive no Conselho de Desenvolvimento, que está fazendo um trabalho lá em Mauá bem específico a respeito de algumas isenções de imposto desse período da pandemia, que é uma coisa séria, muitas empresas sofreram bastante e eles estão negociando esses impostos, essas multas. Agora, se você falar qual que é a grande demanda da EPS, seria qual que é o nosso objetivo maior, era um planejamento estratégico para a região do Sertãozinho para os próximos 10 anos. Seria poder a gente sentar com o poder público local, com a prefeitura, com o Estado, entender a nossa região, qual a importância da nossa região, e junto com os empresários e com o poder público, formatar um planejamento para os próximos 10 anos. Mas já para adiantar, na visão de vocês, na ótica de vocês, o que tem que constar nesse planejamento de uma década? São, basicamente, eu diria o seguinte, primeiro é entender a característica da nossa região, e isso é muito importante, né? A nossa região é uma região que tem vários milhares de metros quadrados disponível para indústrias, talvez seja a única região do estado de São Paulo que tem essa disponibilidade, com credenciamento junto à CETESB já pré-aprovado, quer dizer, é um lugar onde você pode montar qualquer tipo de indústria, numa região de fácil acesso, saída do Rodoanel, com grande quantidade de mão de obra qualificada. Então a gente tem um diamante bruto aqui para trabalhar. Então eu diria que assim, as 3 coisas mais importantes seria você ter um planejamento onde você consiga colocar empresas aqui dentro com investimento que vão trazer mão de obra. Não, lógico, criticando, a gente tem muitas indústrias de logística, muitas empresas de logística na nossa região que ocupam vários milhares de metros quadrados.
Só que a gente tem que entender que uma empresa de logística demanda uma quantidade de mão de obra muito menor do que uma indústria. Então, eu acho que o poder público tem que entender que você tem que criar facilidades, uma infraestrutura boa e uma condição econômica boa para trazer essas empresas para a região. E aí a gente vai trazer emprego e emprego de qualificação, emprego que remunera muito melhor do que a média do mercado. Perfeito. Já a participação dos internautas. Vai lá, Alan. Pensando seguindo nessa linha, quando a gente, acho que o grande motivador é a criação de um ecossistema mais propício, né? Como é que fica essa disputa ou essa guerra saudável, sei lá, para a atração de novas empresas? O poder público tem que ter uma atuação para que isso possa ter um ambiente mais saudável para eles? Como é que vocês fazem esse trabalho para atrair novas empresas para o local, seja a parte de, sei lá, logística ou a própria infraestrutura? Como é que vocês trabalham essa comunicação? Bom, eu diria que assim, o poder público é um ator bastante importante. Eu acho que a gente teria que ter um tripé aí. O poder público, tanto municipal quanto estadual, eu acho que tem que ter tem uma importância muito grande, e eles têm que ter pessoas para dialogar com a gente, não simplesmente adotarem algum tipo de regra ou tipo de planejamento independente das empresas. Outro agente importante são os donos proprietários de imóveis ali da região, que a EPS conversa com eles sempre. A gente tem associados que não são indústrias, que são donos de imóveis, para você ter uma ideia. Por quê? Porque é isso que garante a gente ter uma condição de oferecer para as empresas que estão entrando um local adequado, numa condição econômica adequada. E a terceira, eu acho que talvez a mais importante, seria a gente ter uma propaganda não uma promessa, mas eu diria assim, uma experiência das empresas que estão lá, uma experiência boa, porque é assim que funciona. Eu vou dizer para você que você pode criar um ambiente muito bom, com algumas isenções interessantes, mas na hora de fechar um investimento, o empresário vai consultar as empresas em volta, vai consultar a associação que está na região, e isso é importante, a gente ter o entendimento que as empresas que estão lá são importantes, as que vão chegar são muito importantes, mas as que estão lá também. Então, eu acho que o maior problema é criar esse meio termo aí para as pessoas entenderem que só um ambiente muito bom vai trazer outras empresas para esse ambiente bom. Perfeito. Carlos, vamos lá. O Miro tinha perguntado exatamente o que a gente questionou a respeito do dia a dia do Polo, questão de reforma tributária, entre outras coisas. E o Miro agora endossa a pergunta, falando qual a expectativa da associação para que os associados venham gerar novos empregos no polo industrial. Em caso positivo, qual seria o número de novas vagas? E aí, já pegando a onda do Miro, Newton, existe uma expectativa da atração também de mais associados? O senhor falou que são 60 até agora, né? Então, em números de novos associados e também em números de empregos, há uma expectativa traçada? Eu diria para você que número de empregos é uma coisa bem complicada. O que a gente entende é que, assim, um emprego gerado por uma indústria, ele tem, além da condição de ter uma remuneração melhor, uma condição de benefícios melhor, ele normalmente é menos instável, né? A pessoa que consegue emprego numa indústria, a tendência é que ele não seja desligado nos próximos 6 meses. A indústria só coloca a mão de obra em projetos que estão em andamento, que estão andando, salvo algumas exceções, como essa questão da pandemia. Então, citar número agora aqui é muito difícil. A Prefeitura de Mauá, junto com a Secretaria de Emprego e Renda, está fazendo um levantamento da média geral de empresas, tanto comércio quanto indústria, e nós estamos participando desse trabalho. Mas a questão de associados é uma questão muito importante. Eu vou te dar uma referência que, há uns 10 anos atrás, a EPS teve uma fase que quase se extinguiu por falta de associados. Imagina que uma associação onde os diretores são não remunerados. Trabalhamos lá porque acreditamos lá na nossa região e nessa questão do associativismo. Mas a gente quase fechou. Quase a EPS não existiria hoje.
O que a gente faz é um trabalho diário, a gente tem colaboradores dentro da Apps, pessoas extremamente competentes, a gente oferece vários serviços a nível de consultoria, de auxílio para empresas, a nível de serviços periféricos, que são bastante importantes, segurança do trabalho, licenciamento ambiental. A gente tem empresas dentro da Apps que fazem esse tipo de serviço, são empresas sérias, que a gente tem um cuidado muito grande de selecionar. Ajuda jurídica. Então, assim, oferecemos muitos serviços que eu acredito serem bem atrativos. A empresa que tenha a intenção de participar da Apps vai ver que ela vai ter um apoio muito grande. Agora, isso é uma questão cultural também. É muito difícil, às vezes, você passar para um empresário que, se ele colaborar com a gente com valores bastante pequenos, né, isso pode trazer um bem para ele. Então, eu acho que é uma questão, assim, o trabalho que a gente está fazendo hoje de divulgar o trabalho da Apps é importante. A questão do boca a boca aí dos associados, que eles divulgam o que eles já passaram e o que a gente pôde ajudar, é primordial. A crescer para a nossa associação é primordial. Quanto mais associados tiverem, mais representatividade nós vamos ter. Tem uma meta? Temos. A gente é meio audacioso, a gente queria dobrar isso até o final do ano que vem. Chegar a 120 associados 120, até o final mais de 100 22. associados até o final de 2022. Perfeito. E só antes de passar para o Alan, ainda na pergunta da redação, o Miro tinha perguntado sobre matéria-prima, o Newton respondeu, e ainda o pessoal da redação, aprofundando um pouquinho a questão da carga tributária, se vocês têm se articulado, e qual que seria o principal item para o segmento de vocês da carga tributária, em que pese, Newton, a diversidade que você citou, tem algum item que é mais palpável, mais concreto, prioritário para vocês? Hoje, em função das informações que a gente recebeu, lembrando que nós somos uma associação regional e a questão de impostos que pesa sobre a indústria é uma questão estadual e federal. Então, a gente trabalha muito junto com o CIESP, com a representatividade que eles têm, mas eu diria que a pauta principal hoje, é o que mais a gente recebe de questionamento e pedida de informação, é sobre a taxação do lucro das empresas, né? Isso pesa diretamente no bolso do proprietário e é óbvio que isso é uma preocupação muito grande, porque a pessoa que investe hoje, que é o empreendedor, ele já corre vários riscos, né? E eles já estão criando um risco a mais aí nessa questão para eles. Mas eu diria que, pensando no coletivo, acho que a coisa mais importante é a gente lembrar que a indústria no Brasil hoje, são números reais que a gente consegue via CIESP, Fiesp, a indústria hoje colabora com 35% a 40% dos impostos do Brasil, sendo que a indústria hoje ela representa menos de 20% do PIB. A indústria hoje no Brasil já chegou a representar mais de 30%, hoje menos de 20%, estão falando de 18% do PIB. Então você imagina como a indústria hoje é extremamente tributada, né? Nós somos responsáveis por 35% dos impostos que são arrecadados no Brasil hoje, sendo que a gente só representa 18% do PIB. Então tem muito setor que não muito maior que o nosso hoje, que colabora muito menos com os impostos. Então, esse equilíbrio na taxação precisa ser uma coisa urgente. Eu vi uma resolução hoje do Paulo Guedes falando que eles vão realmente trabalhar essa questão da tributação em cima do valor agregado, né, do consumo, e não mais da indústria, o que seria um alívio para o setor produtivo. Alan? Nessa toada aí também, mantendo essa linha, a gente tem... Bom, o ambiente de negócio no Brasil não é nada fácil para ninguém. Já há muitos anos a gente vive esse cenário. A gente tem perdido, de maneira emblemática, algumas indústrias que têm uma boa representatividade, a Ford e outras indústrias grandes. De maneira geral, como é que você entende esse momento que o país está passando em termos de novos investimentos para a indústria no país? Como é que está esse ambiente? Se você vê um ambiente mais favorável ou se ainda é um ambiente de preocupação que a gente vai ter ainda por algum tempo, e enquanto não tivermos reformas estruturantes que façam impacto mesmo na vida das indústrias, a gente ainda vai viver esse mar meio nebuloso. Como é que você vê esse cenário?
Bola, o que você falou é totalmente verdade. Eu acho que a gente, hoje, o nosso cenário político, talvez principalmente, não é muito receptivo para investimento externo. Sobre algumas questões de empresas indo embora, realmente nós temos problemas graves de custo Brasil, a nível de infraestrutura, de logística, que encarecem demais a nossa produção, mas realmente somos bastante eficientes em alguns setores. Eu acho que realmente, se a gente conseguisse equilibrar essa questão política no Brasil hoje, e não tomando nenhum tipo de posicionamento, eu acho que o que falta é as pessoas trabalharem para o Brasil. Hoje, o que eu sinto é que os políticos estão trabalhando cada um para si, ou para o seu partido, ou para o seu grupo, ou para o seu interesse, e pensando pouco no conjunto. Então, assim, nós temos uma vantagem competitiva absurda com a questão de matéria-prima. Nós temos espaço, nós temos demanda, temos um público consumidor acima de 150 milhões. Agora, falta a organização, falta todo mundo remar para o mesmo lado, na minha opinião. E é uma época importante, porque, não sei se você sabe, muito desse problema que a gente está tendo de desabastecimento de matéria-prima vem da concentração de indústrias em alguns países. Então, hoje, China e Índia tomam conta de 50%, 60%, 70% da produção de vários itens, principalmente essa parte eletrônica, etc. Quer dizer, olha o caos que isso transformou. Quer dizer, a gente tem indústrias automobilísticas paradas nos Estados Unidos por causa desse problema. Então, assim, de repente, é hora da gente pensar, poxa, a gente tem uma indústria aqui, o que falta para a gente ser competitivo? Eu entendo que talvez a gente não consiga fazer uma peça que custa $1 aqui, custar 10 centavos, que nem custa na China. Mas, pô, como é que a gente não pode fazer custar 50 centavos? Aí o custo de trazer da China compensa. Então, essas coisas que vêm lá de cima. Então, a gente vai ter que ter, espero que em breve, um consenso. O pessoal lá em cima tem que sentar com as pessoas importantes que pensam, as entidades grandes que temos no Brasil, temos Ciesp, temos em cada estado representatividade da indústria, sentar com o pessoal do agronegócio, sentar com o pessoal de mineração, sentar todo mundo junto e fazer um plano para o Brasil. Assim, enquanto a gente não pensar em Brasil, a gente vai ficar nessa briga aqui eterna de sobrevivência, né? Newton, em termos de conquistas físicas, né, além da articulação, que é extremamente importante, interface com o poder público, a própria sinergia entre o setor empresarial e industrial, a principal conquista na tua gestão é a sede própria? Não foi na minha gestão, né? Foi numa gestão anterior do Emanuel. Mas eu acho que isso é muito importante, até porque a nossa cultura, isso é um simbologismo, né? É um símbolo, realmente. Outra coisa importante da gente ter uma sede própria é que hoje a gente consegue fornecer treinamento, fornecer alguns serviços dentro da nossa sede, que é encravada dentro do polo de Sertãozinho, que é outra vantagem. A gente está a 3 minutos de qualquer empresa da nossa região. Então, realmente foi uma conquista muito bacana, muito por parte dos antigos presidentes que, durante um bom tempo, levaram a associação como se fosse dentro da empresa deles, né? Mas, realmente, aos 10 anos, 8 anos atrás, 10 anos atrás, a gente teve esse marco da fundação, da conquista da nossa sede, onde a gente criou uma estrutura bacana para atender nossos associados, e até antes da pandemia a gente tinha encontros semanais com empresários, cursos para pessoal de RH, curso para pessoal do financeiro, era uma sede bastante ativa. Espero poder voltar em breve com as atividades dentro da sede. Antes da sede própria, tudo isso era itinerante? Na verdade, tinha cursos, tinha que alugar espaço. Perfeito, é isso mesmo. Na verdade, o que acontecia é que a gente tinha associação criada com CNPJ, instituída realmente, mas a sede originalmente ficava na empresa da fundadora principal lá, da Rose, né? Ficou lá por 4 anos, depois veio o Tijum, trouxe para dentro da empresa dele, da transportadora, e aí apareceu essa oportunidade da gente poder criar uma estrutura, não só a questão de ter a sede, como ter colaboradores lá dentro, prestando serviço. Então, tudo isso foi uma evolução em função exatamente dessa questão financeira, aí, de ter mais associados e a gente conseguir manter essa estrutura para atender nossos associados. Vai lá, Alan, sua derradeira. Eu queria que você
se o Nilton pudesse passar um pouco da mensagem aí da associação, meio que para engajar novos associados, da importância do associativismo no país. É uma cultura ainda meio que que tem que ser ainda muito mais ampliada assim, para o conhecimento das pessoas. Queria que vocês dessem uma mensagem aí e convidando as pessoas para participar com vocês. Vamos lá, Alan. Realmente é um desafio. Eu tenho um amigo meu que fala que empresário é que nem águia, só anda sozinho. Mas a verdade é que eu acredito, eu estou nessa pegada já faz bastante tempo. Essa empresa atual minha, além de algumas outras que eu cheguei a fundar e já fechar, eu tenho desde 92 no Sertãozinho. Então, uma coisa que você percebe é que assim, é muito do que a gente já sofreu, né? A gente tem muito receio, às vezes, de compartilhar tanto as conquistas quanto as derrotas. Mas eu acho que quando você consegue criar um ambiente de confiança, como a gente tem na Apps hoje, esse compartilhamento de experiências, eu acho que é a coisa mais importante que a gente consegue fazer. Todos nós, empresários, passamos pelos mesmos problemas mais cedo ou mais tarde. E como a gente encara esses problemas e como a gente consegue administrar esses problemas, eu acho que é o segredo, é a diferença entre o fracasso e o sucesso. Nós estamos aqui para compartilhar essa experiência, compartilhar 30 anos de experiência minha, 40 anos de experiência do Norberto, de cada um dos diretores, de cada um dos associados, além da experiência profissional das pessoas que nos dão suporte. Então, quando você tem essa assessoria por um valor extremamente irrisório, porque você paga consultorias muito mais caras para ter nenhuma garantia de resultado. O que a gente oferece não é nenhuma garantia de resultado. É uma garantia de que você vai estar com pessoas que têm os mesmos problemas que você, que já enfrentaram os mesmos problemas junto com você. Tanto para resolver questões específicas, pontuais, buraco de rua, iluminação, segurança, que eu diria que são muito importantes hoje, mas são secundárias. Eu acho que o principal é a questão de você, de repente, conhecer um parceiro que pode vir a ser um cliente seu ou um fornecedor seu. Então, o meu sonho, meu não, de toda a diretoria, era um dia a gente ter lá 200 associados e fazer uma reunião com 150, pelo menos, aonde dos 150, pelo menos 100 fossem parceiros comerciais. E não é nada difícil, é uma questão de oportunidade que só vai aparecer se a gente estiver junto. Então, assim, quem não é associado ainda, procura a gente, conversa. Os valores são exatamente para pagar a nossa despesa, que são valores pequenos, mas o que você vai ter de oportunidade, o que você vai ter de contatos lá dentro, eu diria que nenhuma consultoria caríssima vai te dar. Então, Nilton, e qual é o canal para fazer contato com vocês? Olha, eu sugiro conversar com a nossa extremamente competente gestora, Nilza. Eu acho que o melhor jeito seria mandar um e-mail a apps@apps.com.br. Lá você vai receber uma cartinha com todas as informações, telefones, celulares de diretores. Cara, tem uma lista enorme de coisas. E o próprio site nosso, da apps.com.br, tem lá uma lista, além de todos os nossos associados, todos os nossos serviços e todas as nossas conquistas e demandas atuais. Então, acho que pelo site, acho que é o melhor lugar para você conhecer a nossa entidade. E aí marcar uma visita lá. Normalmente, os associados novos, ou eu, ou alguém da diretoria, vai junto com a Nilza para falar exatamente o que a gente está falando, para vocês conhecerem a gente. Então, eu acho que por lá é o melhor caminho. Legal. Nilton Luiz Castellari, presidente da EPS, Associação das Empresas do Polo Industrial do Sertãozinho, Mauá. Está aí a produção, o Carlos Carvalho já colocou o site, agora colocando aí mais destaques da EPS para você estar dia a dia bem informado. Se ainda tem mais alguma dúvida, pode entrar no site, pode mandar e-mail. O objetivo aqui do espaço é exatamente esse, dar luz a esses cases importantes da região. Nilton, da nossa parte, obrigado pela gentileza da entrevista. À vontade para as considerações finais. Eu é que agradeço vocês. Essa oportunidade é muito legal, poder usar esses meios de comunicação atuais para poder falar um pouquinho sobre o que a gente faz. Então, assim, pessoal, obrigado mesmo. Obrigado a
todos que colaboraram nesses 20 anos, todos os presidentes, o pessoal que faz a Epis funcionar, nossos colaboradores. Eu vou citar nominalmente 3 que são pessoas excepcionais: a Nilza, o Jorge e a Eliane. São 3 profissionais extremamente qualificados e eu agradeço, porque se não é o voluntariado e o associativismo dos diretores e a colaboração desse pessoal, provavelmente não estaríamos aqui conversando. Mas, graças a Deus, estamos, e a Epis está forte e vai crescer mais. Depois pode ser que o ano que vem, de repente no final do ano que vem, a gente faça outra live aqui para comentar o meu desafio dos 120 associados lá. Legal, se Deus quiser. Obrigado, Nilson. Até a próxima. Obrigado, Norberto Perrella. E para você que nos acompanha de forma rotativa, assim que acabar a entrevista, F5 no computador, atualiza no celular para ver ou rever a íntegra da entrevista, trazendo um pouquinho o cenário, o ambiente, o ecossistema, como diz o Alan Camargo, do nosso polo industrial do Sertãozinho em Mauá. Alan, é isso? Foi muito, muito bacana esse bate-papo com o Nilton. Acho que a gente tem que valorizar essas pessoas. Eu tive a oportunidade, faço parte de algumas entidades, são pessoas que se dedicam a uma associação, então tem que se dedicar à sua empresa e tem que lutar pelo bem comum. Então, tem que valorizar esses profissionais, são pessoas guerreiras. E nesse ambiente de negócio, como a gente já falou aqui no país, tão difícil, a gente precisa ter esses guerreiros trabalhando pelo bem comum, pelas outras empresas. Parabéns ao trabalho da Epis, sensacional. Muito bom o papo hoje. Legal, Alan. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até quarta. Valeu. E nós, pessoal, até às 9h, comigo, Leandro Amaral, Carlos Carvalho e toda a equipe no resumo desta quarta-feira. Obrigado, até mais. Valeu, Alan.